Eu nunca esqueço o dia que eu entrei numa sala de aconselhamento com o pastor Joaber, que sempre tinha um lema, que chegava assim, pastor, a gente quer se separar. O pastor dizia assim, o lugar de separar não é aqui, é no cartório. E eu cheguei com isso na minha cabeça. Ele vai dizer que o local de separar não é aqui no cartório, vamos pro cartório. E eu cheguei e falei para ele, pastor, a gente quer se separar. Ele olhou para nós e disse, não, vocês não têm separação. Vocês não têm mais escolha. Deus uniu vocês dois. E aí eu, mas como assim? Não é o ditado que tu diz? Ele disse, não, mas com vocês é diferente. Com vocês não tem. Com vocês foi Deus que uniu, então vamos alinhar. E aí a gente começou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Por aqui compartilhamos histórias sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. No episódio de hoje nós vamos conhecer a história da Leandra e do Nicolas, que viveram uma grande restauração no seu casamento. Leandra, Nicolas, nos contem a história de vocês. Então, vamos lá. Nasci no lar cristão, né? Sou filho adotivo, vindo uma criação evangélica de berço, e um determinado tempo da vida, acabei me afastando de Deus, saindo da igreja, conhecendo drogas, festas, bebidas, um caminho, né, mais conturbado. Sou filho adotivo, vindo uma suposta gravidez rejeitada, não quis, tentou aborto, e isso me acarretou alguns traumas. Cresci uma criança meio conturbada, meio violenta, alguns problemas na vida, mas que ao longo do tempo foram passando, fui crescendo, e aonde esse tempo que eu fiquei fora da igreja, eu conheci a Leandra. Então, Jed, eu sou filha de mãe solo. Tive um pai adotivo, porém ele ficou um período muito pequeno com a minha mãe e eu não tive um pai presente dentro de casa. Isso afetou muito na minha vida depois no meu relacionamento com o Nicolas. Na minha adolescência, eu cresci com vários traumas de coisas que aconteceram na minha infância. Então eu fiquei bem rebelde, assim, eu ia muito pra festa, eu chegava em casa de manhã cedo, minha mãe ficava me esperando na frente de casa, preocupada, chegava muitas vezes em casa sem saber como cheguei, no outro dia que me falavam como eu cheguei, porque realmente eu tava desestruturada, assim, né, emocionalmente. E usei coisas que não deveria usar, experimentei coisas que nunca deveriam ter experimentado. Aí eu conheci o Nicolas e a gente começou a ficar e depois ficamos um período e logo após a gente começou a namorar. Um relacionamento já desde o namoro totalmente conturbado, totalmente sem estrutura. E a gente se feriu muito. Foram muitas agressões, não só verbais, mas física também, com que fazia que o nosso relacionamento fosse cada vez mais para baixo. Então, eu e a Leandra começamos a se relacionar, a gente ainda estava no mundo, não estava na igreja, a gente ia muito para festa, eu bebia muito, eu enlouquecia muito, ainda usava drogas, e eu falei que para a gente dar certo, a gente teria que ir para a igreja, porque eu já conhecia o caminho. Então a gente tentou, então vamos para alguma igreja. Tentei ir nas igrejas que eu ia, mas da forma que a gente chegou, a gente não foi bem recepcionado. A gente ficou meio perdido. A gente começou numa igreja pequenininha que tinha lá perto de casa, só que não tinha jovens. Então era só a gente e eles, era um culto de domingo, mas ajudou muito a gente. Então a gente conheceu o Amor e Graça. Quando a gente entrou pela primeira vez, ela gostou e eu me apavorei. Eu digo, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Que igreja é essa? Tudo escuro. Porque eu vim de uma igreja bem religiosa.
Aí eu tinha muita religiosidade dentro de mim. Então eu fui indo, e ela gostou da primeira vez já, na segunda, na terceira, e eu fui indo. Aos poucos, gostei. Aí é onde Deus me pegou aqui. E a gente começou a vir. Daí a gente começou o processo de mudança. Eu precisamos parar com as festas, com a bebida, com as drogas, os amigos, as companhias que nos afastavam de Deus. E a gente começou a ter essa caminhada, essa jornada, que não foi fácil. Nosso namoro era bem conturbado, eu cresci com uma rejeição dentro de mim muito forte, que eu só fui ser curado num acampamento nosso de jovens, que eu consegui liberar perdão para meus irmãos, para meus pais, que eu tinha uma raiva dentro de mim que eu não entendia. Porque eu fui um filho adotivo que sempre fui tratado muito bem. Eu sempre fui tratado muito bem pelos meus pais, pela família, por todo mundo. Só que eu tinha uma rejeição dentro de mim que eu não entendia o porquê, uma raiva dentro de mim. Que era algo que foi um trauma carregado lá da infância, lá da gestação da minha mãe de sangue. E eu não entendia. Tentava tomar alguns remédios, não resolvia. Fiz várias sessões com psicólogos que também não resolvia, porque era algo muito espiritual. Era algo que era só eu e Deus. E eu fui curado. E aí, desse momento pra frente, a gente começou a ter um relacionamento. Só porque vinha com muitos traumas lá de trás. Eu já tinha um relacionamento conturbado com a minha irmã. E a gente vivia como se fossem irmãos dentro de casa. A gente brigava e parecia que era minha irmã. A gente brigava da forma que eu vivia dentro da minha casa com a minha irmã. E como aconteceu da mesma forma. A Leandra nunca soube o que era ter um pai dentro de casa, o que era ter um marido. Então eram muitas coisas que era muito complexa para ela entender. E eu também não tinha maturidade para ensinar. A gente começou a brigar muito. Aonde a gente começou? Eu comecei a me aconselhar com o pastor Joaber quando eu cheguei na igreja. E a Leandra não. Então a gente começou, eu e o pastor Joaber, muitas crises minhas, para depois tratar o casamento. Aí quando eu e ela viemos a primeira vez em aconselhamento, aí tudo mudou daí. E então, Jade, como o Nicolas disse, eu não tinha noção de como ser uma esposa dentro de casa, porque eu nunca vi a minha mãe sendo esposa dentro de casa, né? E como o Nicolas, ele já foi rejeitado uma vez, lá na gestação, ele se sentia da mesma forma por mim, porque eu fazia tudo para todas as pessoas, mas eu não fazia nada por ele. E isso foi gerando cada vez mais rancor dentro do coração dele. E chegou um momento em que a gente nem... Eu digo que nem amigos a gente vivia dentro de casa, a gente vivia como inimigos. Porque a gente queria viver mais fora de casa com as pessoas, porque tudo parecia ser mais leve com as pessoas do que dentro de casa. A gente chegava em casa e vivia como se fosse um verdadeiro inferno. Era assim que eu me sentia. E as agressões físicas e verbais não paravam e não paravam, até que chegou um momento em que eu fui chamada pelo pastor para a gente poder conversar em uma sala de aconselhamento. Foi aí onde tudo começou a mudar. E o Senhor foi abrindo a minha mente, foi abrindo a minha visão, e foi me mostrando aonde eu deveria mudar, aonde eu deveria parar, o que eu deveria fazer e o que eu precisava mudar realmente. Porque da forma que a gente estava vivendo, a gente ia se separar logo. Mas Deus tinha um plano muito maior pra gente. Então, eu fui bem obediente ao que o pastor me direcionou. E eu passei por muitas crises internas que hoje eu paro para ver que foi necessária. Porque fez com que eu amadurecesse, fez com que eu crescesse em Deus, que a minha fé fosse fortalecida. E a gente começou com os aconselhamentos. Foram muitas horas e horas de aconselhamentos. Toda semana a gente tinha um horário marcado. Sempre passava, era 1h30, 2 horas de aconselhamento. E o pastor Joaber fez com nós igual criança pequena. Na segunda-feira, Nicolas, tu vai fazer isso. Na terça, tu vai fazer isso. Na quarta, isso. Quinta, isso. Tu vai ter tempo para fazer isso só nesse dia, nesse dia e nesse dia. E a Leandra, a mesma coisa. Só que a Leandra foi muito obediente. A Leandra, tipo assim, ela deu uma resposta muito maior que eu. Porque ela queria. E eu já tava, assim, num caminho que... E a gente começou. Eu nunca esqueço o dia que eu entrei numa sala de aconselhamento com o pastor Joaber, que sempre tinha um lema. Que chegava assim, pastor, a gente quer se separar. O pastor dizia assim, o lugar de separar não é aqui, é no cartório. E eu cheguei com isso na minha cabeça. Ele vai dizer que o local de separar não é aqui no cartório, vamos pro cartório. E eu cheguei e falei para ele, pastor, a gente quer se separar. Ele olhou para nós e disse, não, vocês não têm separação. Vocês não têm mais escolha. Deus uniu vocês dois. E aí eu, mas como assim? Não é o ditado que tu diz? Ele disse, não, mas com vocês é diferente. Com vocês não tem. Com vocês foi Deus que uniu, então vamos alinhar. E aí a gente começou. Foi uma jornada bem longa.
Por isso que eu creio muito em sala de aconselhamento, porque eu sei o poder que tem uma sala de aconselhamento. Eu sei o quão importante é gastar tempo em sala de aconselhamentos, porque foi ali que nos restaurou. E aí foi um processo longo, doloroso. A Leandra mudou muita coisa e ela que me constrangia. A Leandra que me mudou, pela obediência dela. Ela foi me constrangendo, eu fui cedendo. Quando a gente viu, nós já estávamos, graças a Deus, vivendo um relacionamento. Eu não tinha prazer de ficar em casa, eu marcava churrasco, eu marcava tudo quanto é coisa, todo dia. Eu chegava em casa para sair, porque eu não tinha prazer de ficar em casa. A minha casa nunca tinha sido meu prazer, nunca era meu refúgio. Eu só chegava em casa, tomava banho para dormir, nós chegava toda a vida tarde. Nós saía todo dia a gente tinha um compromisso. Eu lembro de muitas vezes que a gente chegava para almoçar em casa e era só para brigar. A gente não tinha um relacionamento saudável, a gente não conversava, tipo, parava para conversar, sabe? Não, era qualquer minuto que a gente estava junto era só briga. E então o Senhor foi restaurando aos poucos. Realmente foi um processo, porque foi longo, muito longo. Mas cada vez que passava um aconselhamento do outro, a gente conseguia ver que a gente tinha amadurecido cada vez mais. É da mesma forma que o Nicolas fala, que eu sempre falo para as meninas ali que se aconselham comigo, com os nossos jovens, que a sala de aconselhamento muda muito. A sala de aconselhamento, ele faz a gente olhar as coisas com outros olhos, a gente enxergar aquilo que está oculto. Então, o Senhor, graças a Deus, ele nos restaurou. Hoje a gente vive um milagre de Deus. O pastor Joaber dizia pra gente que ver um paralítico andar é um milagre forte. Mas ver nosso relacionamento restaurado é um milagre muito maior. Porque ele sabe da onde a gente veio e como a nossa vida foi sendo construída em Deus. Como a nossa casa ela está sendo alicerçada em Deus. O lugar onde era um lugar de dor, que era o nosso lar, hoje é o nosso maior lugar de aconchego, onde a gente sempre quer estar. Tipo assim, é um lugar que realmente a gente quer ficar em casa e não quer mais sair, entendeu? Sala de aconselhamento é muito importante. Foi ali que destravou muitas coisas. Eu sempre tive sala de aconselhamento. O pastor Rafael me ajudou muito e o pastor Joaber. Mas crises minhas no casamento foi algo muito diferente. Porque não tratava só de mim. Tinha que as duas pessoas querer. E eu me lembro que chegou uma época que o pastor Joaber dizia assim, vocês não vão mais discutir em casa assuntos que geram briga. Vocês vão anotar tudo que vocês querem e vocês vão discutir na minha frente. Só que na frente dele a gente não discutia. Então, onde foi cessando? Foi igual criança pequena, tem que ensinar o que fazer e como fazer. Só porque é aquele lema que obediência gera bênção, tem que ser obediente. Nunca esqueço um dia que eu cheguei em casa e a Leandra estava chorando no banheiro. E tomando banho chorando, e eu questionando, o que foi, Leandra? Ela dizia que nada. E eu questionei, ela foi dormir chorando de novo. E eu cheguei na sala de aconselhamento e falei, pastor, se não está feliz, então que ela siga o rumo dela. O pastor disse, não, meu filho, tem que aprender que tudo tem um preço. E ela está pagando o preço, só que está doendo. Você tem que entender o processo que ela está passando. Não quer dizer que ela está passando o processo, ela vai ser feliz. No começo vai doer, só que vai passar. E hoje a gente olha, parece que é um filme, parece que a gente não vive mais. Um dos maiores medos que eu sempre tive era ter um filho. Porque se a minha gravidez foi rejeitada e foi bem conturbada, eu não queria que o do meu filho fosse igual. Como é que eu ia repetir a mesma cena? Eu sempre tive um medo enorme de engravidar. A minha oração era que eu nunca queria ter um filho enquanto a gente não tivesse o casamento alinhado. E em 7 anos a gente nunca se cuidou. E Deus sempre guardou. Mas o Manoá foi o nosso presente, foi quando a resposta de Deus que nós estávamos alinhados. Quando o Manoá veio, realmente a gente estava no céu. A gente já estava vivendo um casamento maravilhoso, vivendo uma vida com Deus, já estava exercendo bastante ministérios. Nós já estávamos vivendo uma vida que a gente não lembrava mais do que nós passamos lá atrás. E sim, mudou muito. Foi aonde o Manoá veio com um novo recomeço mesmo. O Manoá foi a chave de tudo que a gente vive hoje, né? Nosso maior presente. E é engraçado porque tem casais que se distanciam quando o filho vem, né? E nós não. Quando eu tive o meu pós-parto, eu passei por um processo bem difícil. Então eu passei ali
em média de 30 dias muito difícil. E o Nicolas era a pessoa com que eu queria que tivesse do meu lado direto, porque eu me sentia protegida por ele. E eu sempre digo pra ele que eu amo ele muito mais hoje, depois que eu tive o Manoá, do que antes, porque eu sei com quem eu posso contar. Eu sei que ele vai estar do meu lado sempre, na dificuldade, na dor, na alegria, na tristeza. Então vocês consideram que o milagre foi vivido no processo e não num encontro, às vezes, extraordinário com Deus, mas no extraordinário do dia a dia? Sempre que eu ministro para os jovens, eu explico que tem gente que tem um processo que é do dia para a noite. Conheceu Jesus, se transformou, e em 1 ano tá voando. Meu processo demorou no mínimo 2 anos, de idas e vindas. Vinha, queria mudar, tentava, mas regredia. E aí a gente volta com aquela frustração. E o que é muito importante é a paternidade. Foi a paternidade que a gente encontrou no pastor Joaber. A gente viu um pai que não acusa, mas sim que estava sempre de braços abertos. E sempre que eu errava, eu chegava, falava, confessava, ela falava, ele nunca julgava. Ele sempre dizia: meu filho, o caminho de volta é aqui, ó. A escolha é sua, se tu quer voltar ou não, mas o caminho de volta é aqui. Então foi assim, ó, o processo, o que nos ajudou muito foi isso, a paternidade. A gente viu uma paternidade no pastor Joaber, que é de Deus, né? A paternidade que a gente tem que ter com Cristo. E ele nos ajudou muito. Foi ali um processo bem complicado, bem longo, mas deu certo e estamos aí, né? Somos um milagre, Deus nos honrou, né? Estamos juntos, já vai fazer 10 anos. Temos o Manoá que vai fazer 3 anos agora. Exercemos a liderança de jovens, né? Algo que olhar no olhar humano era impossível, né? Eu fui um dos jovens mais problemáticos da Amor e Graça quando eu entrei. A gente é um dos primeiros jovens do alta tensão. A gente lá com o pastor Rafael. O pastor Rafael, coitado, sofreu bastante na nossa mão, em sala de aconselhamento. Me ajudou muito. E hoje nós estamos aí, ocupando o lugar dele. E nós somos muito gratos ao que o Senhor tem feito na nossa vida. Realmente, Ele fez um milagre na nossa casa, no nosso lar. E para você que está nos assistindo, que acha que tá tudo perdido, que não vale mais a pena, eu tenho um recado para você. Vale muito a pena. Vale muito a pena confiar, obedecer principalmente ao Senhor, porque o Senhor tem algo grande para mim e para você. Às vezes a gente acha que tudo se perdeu, mas na verdade é no processo que o Senhor quer falar conosco e nos amadurecer para que a gente seja uma esposa ou um esposo muito melhor. Deus ainda faz milagres dentro do nosso lar. Vem, filho. Bota ele no chão. E esse é o nosso maior milagre, a nossa família restaurada. Dá tchau. Ficou com vergonha. Filho.